Olá, vamos falar um pouquinho de domínio de uma função. Bom, o domínio de uma função, se eu pensar que a minha função é x, y, z, tá? Então, o domínio da minha função vai estar em x, y, e a sua imagem em z. Então, o eixo z é a imagem. Esse domínio, esse conjunto D aqui, é o conjunto onde a minha função existe, tá? O que tá fora aqui é exatamente o ponto. Então, eu tenho aqui minha função f, ela passa por uma transformação daqui para cá. Ele está transformando, tá? Uma função xy num ponto xyz, que é o que ocorre, mesmo processo daqui, tá? De xy. Então, a minha função, ela passa um processo. Aqui eu tenho conjunto ao ponto x, tá? Que vai correspondente ao ponto y. Então, aqui minha função f passa por uma transformação. Tá? De uma função para um ponto, tá? Se eu pensar, eu tenho aqui, ó, tá? Eu tenho aqui o x, ele vem para cá, a f de x, é minha transformação. Bom, é sempre independente, se eu tiver em xy, z, sempre é onde que minha função existe. Então, para eu trabalhar com a minha função, eu tenho que excluir os pontos onde minha função não existe, tá? Se eu pensar aqui, a minha função f de x igual, xy igual a raiz de x, o que eu tenho que levar em consideração? Aqui, ó, que minha raiz, como aqui minha potência, ela é par, tá? Que no caso é 2, tem que ser maior que zero. Pode ser igual a zero? Nesse momento, pode, porque ele não está no denominador. Se ele estivesse no denominador, eu teria que tomar cuidado com a condição do denominador, ok? Então, aqui, o que eu vou pensar? Que o domínio da minha f, ou o conjunto onde minha f existe, vai ser o parzinho ordenado xy, pertencente ao R2, de forma que x mais y seja maior ou igual a zero, ok? Se eu for trabalhar o mesmo tipo de função, apenas com uma variável, o que eu tenho? F de x igual a raiz de x, eu tenho que tomar cuidado que o meu x aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero, o mesmo motivo, ó, potência par. Então, o domínio da minha f vai ser o x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a zero. Então, se eu tiver um número reais, se eu tiver 2, um parzinho ordenado, R ao quadrado. Sempre assim que funciona. Se eu pensar num ln, tá? O que acontece? O meu argumento da minha função tem que ser maior que zero. Não existe ln de zero, portanto, o domínio da minha f vão ser os y pertencentes aos reais, tal que y seja maior que zero, ok? Se eu pensar a mesma função trabalhando agora com xy, então, o argumento da minha função, ele trocou um pouquinho, mas ele funciona do mesmo jeito. Esse argumento aqui tem que ser maior que zero, porque não existe o ln que seja de uma, de duas, de três variáveis igual a zero nem de número negativo. Então, o domínio da minha f vai ser meu par ordenado x e y, mesmo ele não aparecendo aqui, ele faz parte da função, ó, tá aqui, pertencente ao R2, tá o quê? X ao quadrado mais 1 seja maior que zero. Não preciso resolver a equação aqui, posso deixar dessa forma, porque aqui eu estou excluindo o que não satisfaça, tá? Se eu for querer tirar a raiz, vai dar um número negativo, e aí vai complicar, pode ser que não consiga entender o que está acontecendo. Então, eu posso deixar dessa forma, para ficar mais fácil o entendimento, ok? Se eu pensar uma raiz onde que ele está no denominador agora. Então, aqui eu tenho que pensar o quê? Que ela pode ser positiva porque é quadrado, mas não pode ser zero. Então, ela tem que ser estritamente maior que zero. Então, nesse caso, o domínio da minha função, x pertencente aos reais, tal que o meu x tem que ser maior que zero por causa do denominador. Não pode ser zero de forma alguma. Tá?
Se eu olhar aqui, ó, eu tenho o quê? Uma raiz, tá? No denominador, porém a raiz cúbica. Se a raiz cúbica pode ser negativa. Então, isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso, o meu domínio da minha f vai ser meu par ordenado, pertencente ao R2, tá o quê? X mais y seja diferente de zero, tá? Ele pode ser negativo. Só lembrando, tá? Se eu tiver a raiz cúbica de menos 8, eu consigo encontrar que é 2. Então, existe a raiz de número negativo. Só não existe para potência ímpar. Só não existe se minha potência for par. É isso que eu tenho que lembrar, ok? Num caso como esse aqui, por exemplo, tá? Que eu tenho duas condições. Obrigatoriamente, eu preciso analisar numerador e denominador. No numerador, o que acontece? Meu argumento tem que ser maior que zero. Aqui, também tem que ser maior que zero. Não pode ser zero. Então, eu vou ter o quê? Que o domínio da minha f vai ser o valor xy, pertencente ao R2. Quem me diz que eu tenho par ordenado xy está aqui, ó, minha função. Só lembrando que x mais y tem que ser maior que zero e x ao quadrado menos y mais 1 tem que ser maior que zero, certo? Sempre quando eu tenho um denominador, eu preciso analisar as duas situações. No caso que eu fiz aqui, ó, eu tenho um sempre existe. Ah, mas se eu colocasse um x aqui, ele também sempre existiria. Então, se eu tiver minha função assim, ó, f de x ou f de xy igual a x ao quadrado mais x, o domínio da f vai ser igual aos reais. É isso que eu tenho que tomar cuidado. Lembrar. Sempre, tá? Então, vamos supor, se eu tivesse uma função assim, ó. Igual a x mais y sobre a raiz cúbica de x de 2 mais x ao quadrado vezes y. O meu numerador vale para qualquer reais. Então, eu não tem uma condição, isso aqui não existe. Eu só preciso levar em consideração aqui que tem que ser diferente de zero, porque minha potência é ímpar. Então, nesse caso, o domínio da minha f vai ser igual a xy, pertencente ao R2, tá o quê? 2 mais x ao quadrado vezes y tem que ser diferente de zero. Tá? É isso que é o meu domínio. Então, isso eu sempre tenho que tenho que levar em consideração exatamente esses fatores. Como que tá a minha função, eu tenho que ver onde que ela existe. Bom, se eu for aqui, ó, nessa circunstância, ela existe sempre. Aqui ela não existe, como tá no denominador, para valores igual a zero. Se eu tivesse aqui, ó, como não está no denominador, eu não preciso tomar cuidado com o zero. Então, a raiz de zero existe. A raiz de número positivo existe, de negativo existe porque é cúbico. Ou mesmo que eu falo assim, vamos colocar a raiz quinta, é ímpar. Então, o domínio da minha f vai ser igual ao R2, porque eu tenho aqui, ó, xy. Ok? Então, é isso que eu tenho sempre que estar pensando, como que está a minha função, como que ela está distribuída. Feito isso, eu vou olhar aonde que é o conjunto que a minha função existe. Então, meu domínio é exatamente o quê? O conjunto que a minha função existe, ok?